Olá a todos, hoje a gente vai para o nosso terceiro encontro, nossa terceira roda de conversa do estágio de extensão Uninter, ensino médio, do tema de filosofia. O meu nome é Edson, sou aluno do Polo de Araucária, no Paraná, meu RU é 2406018. Então, dando continuidade na filosofia, que é o nosso tema aqui, a gente vai falar sobre o mito da caverna, que é um dos principais conceitos de filosofia, conhecida mundialmente. O mito da caverna ou alegoria da caverna. O mito da caverna foi criado por Platão para, de forma metafórica, debater sobre a ignorância humana e os preconceitos que impedem o conhecimento. Platão cria um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco, em que o primeiro pede ao outro que imagine um grupo de pessoas que vivem em uma grande caverna, com os braços, pernas e pescoço presos por correntes e voltados para a parede do fundo da caverna. Através dessas pessoas existia fogueira, e outros indivíduos transportavam objetos que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando como estavam presos. Os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a própria realidade. Então, aqui no mito da caverna ele fala sobre prisioneiros que estavam acorrentados nas paredes e ao fundo eles só conseguiam enxergar as sombras, pessoas passando atrás e uma luz assim daquela sombra das pessoas passando. E quando eles observavam aquelas sombras lá, eles julgavam que poderia ser, na mente deles julgavam que poderia ser. Então é bem interessante. De acordo com o dicionário, o termo alegoria remete ao modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades de modo figurado. O mito foi usado para explicar alegoricamente a ignorância humana e como preconceito barra aquisição de conhecimento. E os elementos usados por Platão na narrativa trazem as representações sociais. Então, ao meu ver, essa representação de ele estar acorrentado ali, vendo só aquela sombra, aquela luz, para eles era a única coisa que eles tinham conhecimento naquele momento. Então, ali eles eram ignorantes sobre as outras coisas que aconteciam lá fora. Eles só estavam acorrentados, eles só tinham aquele conhecimento no momento. Então, as pessoas amarradas representam a ignorância e a parede da caverna é o preconceito. A fogueira e os demais indivíduos se caracterizam como conhecimento que não consegue transpassar as barreiras impostas, e as projeções da parede simbolizam as ideias distorcidas, fruto da ignorância. Então, aquela fogueira e os demais indivíduos se caracterizam como o conhecimento, algo que eles não tinham, porque eles estavam acorrentados de costa e só vinha a sombra. Então, eles não sabiam o que acontecia ali atrás, então eles não tinham aquele conhecimento. Então, por isso que a fogueira, a sombra, ela remete ao conhecimento. Então, a alegoria da caverna trata sobre a ignorância do ser humano, a não buscar novos conhecimentos, a se delimitar a crenças limitantes. Na minha visão, seria isso. A alegoria na construção do mito auxilia na explicação de conceitos filosóficos que refletem na condição da sociedade em relação ao homem e à sua existência. Sendo assim, as metáforas são muito usadas como forma de comparação e reflexão sobre temas existenciais. O mito busca de forma alegórica traduzir a relação do indivíduo com o conhecimento. Então, o que a gente falou anteriormente, que eles estavam acorrentados para a parede e não tinham conhecimento algum. E lá fora, aquela fogueira, a sombra, o que acontecia lá fora, seria o conhecimento. Até que um deles consegue sair, eles conseguem escapar daquela caverna e ele vai para fora. E lá fora ele vê o sol, aquele sol cega ele, porque ele estava retido na caverna, então aquela luz faz mal para ele. Aí ele sai lá fora, vê o sol, vê todas as coisas que acontecem lá fora, e aquilo ali abre a mente dele, no caso. É um novo conhecimento. Aí ele volta para dentro da caverna para contar para os outros o que ele viu lá fora, para trazer conhecimento para os outros. Então o mito da caverna diz muito sobre isso. Sobre a ignorância e a busca pelo conhecimento, ao meu modo de ver.
Então, a alegoria da caverna é uma metáfora, como o próprio nome diz, uma alegoria. O que está escrito no texto não deve ser interpretado literalmente, pois Platão não quis contar a história sobre homens presos em uma caverna, mas quis passar a mensagem como isso. Então, aqui, a alegoria da caverna ela é algo muito interpretativo. Eu posso ver de um jeito, como outra pessoa vai ver de outra maneira. É um entendimento de outra maneira. Há vários entendimentos, não é alguma ciência exata a definição. Inúmeros elementos metafóricos aparecem na alegoria. Os principais elementos estão dispostos abaixo. Prisioneiros. Os prisioneiros da caverna somos nós mesmos, os cidadãos comuns. Caverna é o nosso corpo que, segundo Platão, seria fonte de engano e dúvida, pois ele nos ilude na forma como aprendemos a aparência das coisas, nos fazendo acreditar que são as próprias coisas. Sombras e ecos. As sombras que os prisioneiros veem e os ecos que eles escutam são as opiniões e os preconceitos que trazemos do senso comum e da vida costumeira. Eles são, segundo Platão, conhecimentos errados que adquirimos através dos sentidos do nosso corpo e da nossa vida cotidiana. Então, no meu entendimento, ali diz que a gente deve sempre buscar o conhecimento, buscar novos horizontes, sair do senso comum, sair das nossas crenças dominantes ali. Aí sair da caverna, a libertação do prisioneiro e a sua fuga da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então sair da caverna significa a busca pelo novo, pelo diferente, a busca pelo conhecimento. Ao sair da caverna seria isso. A luz do sol. A luz solar no exterior da caverna simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele se sente perturbado pela luz intensa, elemento natural que ele nunca havia vivenciado. No início, uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, como eu falei anteriormente, que como ele estava muito tempo no escuro, ao ele sair na luz, cegou naquele momento, mas logo ele começou a ver aquele horizonte, o sol, até que ele se adapte e perceba toda a realidade exterior. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto que as sombras e a caverna representam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. Hoje, nos dias atuais, é muito falado em zona de conforto, a gente procurar sair daquela nossa zona de conforto e buscar novos horizontes. Então, como o mito da caverna se encaixaria nos dias atuais? Podemos transpor os escritos platônicos para uma interpretação sociológica da humanidade no século XXI. A humanidade parece ter se acostumado com a ignorância de tal modo que é uma recusa geral pela busca da verdade. As pessoas têm um oceano de informações por meio da mídia televisiva, da internet e das redes sociais, mas mantém no nível meramente informativo, não buscando conhecer profundamente o mundo que habitam. Então as informações estão aí com a internet, mas se aprofundar nas informações seria o caminho mais ideal. A política deixou de ser assunto de interesse da população. Quando a população parece interessar-se por política, a foge de modo superficial, sem buscar entender a essência daquilo que está em foco. As pessoas são levadas e enganadas facilmente por notícias falsas, espalhadas na internet, porque não se dão o trabalho de investigar se aquilo foi divulgado é real. Então aqui fala sobre as fake news. As pessoas acreditam nas manchetes sensacionalistas, nos veículos de informação que muitas vezes visam apenas chamar a atenção do leitor, espectador, sem ler o conteúdo completo que a matéria traz. A busca pelo prazer incessante, o hedonismo, a falsa ideia de felicidade, a vaidade, são valores que as pessoas buscam passar pelas redes sociais, mas o conteúdo intelectual das pessoas muitas vezes é limitado a um patamar muito baixo. Então as pessoas hoje são muito vaidosas, né? Elas pregam aquela falsa felicidade nas redes sociais, né? Que a vida delas seria uma vida espetacular. O conhecimento, a verdade, o bem e a justiça deixaram de ser procurados pelas pessoas do século XXI, o que está cada vez mais soterrando a nossa sociedade na ignorância e fazendo de nós prisioneiros de nossa caverna, como os prisioneiros da alegoria platônica.
Como Sócrates supôs, quase no fim do diálogo com Glauco, o prisioneiro liberto poderia ser agredido até morto ao tentar resgatar seus companheiros, que julgariam como um louco, desvairado, por contra tudo aquilo que eles aprenderam como certo. Em nossos dias parece haver um movimento parecido, pois as mentes brilhantes, as pessoas que buscam o conhecimento profundo das causas, os cientistas, os filósofos são cada vez mais contestados por pessoas sem nenhum conhecimento ou embasamento científico ou filósofo, que utilizam a opinião vulgar para subjugar o valor da ciência. Então, quando ele voltou para a caverna lá e quis falar com os colegas dele lá, como era bonito lá fora, como era legal ele sair daquela situação, não. Eles não aceitaram, eles acharam que ele era louco, que a situação que cabia para eles naquele momento era ficar acorrentado e preso olhando pelas paredes. Então, a primeira reação deles foi não acreditar no novo, no que ele estava disposto a contar para ele. Então, é bem interessante isso. O predomínio da opinião rasa, do fanatismo religioso e do extremismo tem dado lugar ao conhecimento obtido durante anos da evolução racional da humanidade. Estamos voltando, por vontade própria, para a caverna de Platão. A República, o livro que contém o mito da caverna, a República é uma obra de Platão, dividida em 10 livros, que tem como tema central a organização política da cidade, considerada uma utopia política. Platão descreve as inúmeras questões que devem pautar a política, passando por temas como estética e a teoria do conhecimento. O mito da caverna aparece no livro 7 da República. Sócrates é o personagem principal da obra, construído em forma de diálogo. Ao longo do texto aparecem interlocutores de Sócrates, que têm a função quase figurativa da narrativa platônica. O intuito do livro 7 é falar sobre o conhecimento, sobre a ideia de justiça que é alcançada por alguém que possua conhecimento, sobre a educação dos filósofos que seriam na teoria platônica e os únicos a alcançar o conhecimento necessário para governar bem a cidade. Então isso aqui é bem interessante porque a alegoria da caverna ela é bem antiga, mas se trazer para hoje ela é bastante atual. Ao mesmo tempo ela é antiga, mas ela é muito atual. A gente pode utilizar ela hoje naturalmente. Daí a gente vai falar agora sobre Platão, né? Platão foi um discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Ele escreveu sobre diversos temas, como amor, amizade, política e justiça, mortalidade da alma e tantos outros. Platão foi um dos maiores pensadores da Grécia Antiga e, como discípulo de Sócrates, foi um dos mais importantes filósofos. Então, tanto Sócrates, que foi um dos mais importantes filósofos, como Platão foi seu discípulo. Esses marcaram a história da filosofia. Então, eu queria agradecer a todos hoje pela nossa terceira roda de conversa. Esse foi nosso roda de conversa de hoje, nosso vídeo. Muito obrigado.